Fala, meu povo, sejam muito bem-vindos ao Papo Cósmico, o meu, o seu, o nosso canal de autoconhecimento e bem-estar. Eu sou a Thaís Ribeiro Sampaio, sou especialista em autoconhecimento e bem-estar. Estamos aqui hoje para a nossa quarta sessão, mas não menos importante, da nossa série Sessão com Especialista. E olha, introduzir esse assunto e apresentar essa próxima convidada não é uma coisa assim tão fácil. Primeiro porque hoje em dia ela é uma das minhas melhores amigas, se não for a the best. E segundo porque ela é uma pessoa incrível e ela é porreta, essa bichinha é demais. E ela conseguiu unir a psicologia transpessoal com a psicanálise. Inventou o seu próprio termo, a psicanálise transpessoal, porque a aquariana é dessas, né? Então, minha amiga, irmã de alma, Mariana Orlandini! Melhor amiga não, sou alma gêmea. Não contente com o melhor amiga, é alma gêmea, gente. Gente, lembrando que alma gêmea não é só casal, né? Exato. A gente tem almas gêmeas ao longo da vida. Sim, pode ser amigo, pode ser vizinho, pode ser mãe, pode ser pai, pode ser... Todo mundo pode ser só alma gêmea, viu? Não se iluda ou fique presa. Não se presa. prenda ao casal romântico. Não se prenda ao casal romântico, porque a vida é muito mais que isso. Então, assim... Travei! Pausa! Mari, seja muito bem-vinda à Sessão com Especialista. Amiga. Muito obrigada por você ter aceito o convite, você estar aqui com a gente hoje. É uma honra ter você aqui, poder compartilhar esse sonho com vocês e com você e com todo mundo, viu? Muito obrigada mesmo, de verdade. Eu que agradeço. Então, assim, pasmem, né? Onde que a gente se conheceu, amiga? Do outro lado do mundo. Do outro lado do mundo! A gente se conheceu na Índia. Porque a gente estava as duas lá. Foi esse o seu intuito? Foi por isso que você foi pra Índia? Pra fazer a iniciação? Pra ir pra temporada, né? Tá. E aí aproveitei e fiz a iniciação. Uhum. Então, eu e a Mari, a gente estava lá na Índia porque a gente tem um guru que a gente seguia e os estudos e a linhagem dele. Então, a gente foi lá pra fazer a nossa iniciação espiritual. Mas, Thaís, o que é iniciação espiritual? Eu não sei. Então, assim, pra ficar mais fácil pra vocês entenderem, a iniciação espiritual, quando você tem um guru que você segue, nada mais é do que você receber o darshan dele. Nossa, mas não entendi nada, ficou pior ainda, porque é darshan, né? O darshan, segundo a filosofia indiana, é que quando você recebe essa iniciação, ou de uma deidade, ou de um guru, você recebe uma bênção. Então, darshan é uma palavra em sânscrito, que é a antiga linguagem indiana, que não significa literalmente ver, né? Então, quando você recebe o darshan do seu guru, você se conecta nesse compartilhamento dessa visão, né, divina. Você compartilha a sua visão divina do seu ser com você, com os outros, com o mundo, e a partir disso você começa a se aprofundar mais nos seus estudos, né, tanto do autoconhecimento quanto da espiritualidade e tal. E eu e a Mari, a gente estava lá por isso, né? A gente queria receber o darshan. E como era muita gente, né? Então eles faziam em grupos, né? Sim. E aí no grupo, a gente estava no mesmo grupo. Eu voltei pro Brasil e tal. E aí depois de um ano a gente foi para uma outra temporada com o mesmo guru, mas aqui no Brasil, lá em Serra Negra. E a gente tava na temporada, acho que era o final da temporada já, Era né? o final. E aí eu vi ela, assim, que eu tava saindo, ela tava entrando. E foi, nossa, você, porque já fazia um ano, né? Aí eu peguei o contato dela e a gente começou a se falar mais por isso, né, amiga? Porque você tava mudando pra cá, não tinha muito contato, né? Assim, não tinha quase, você não tem ninguém na sua família aqui. Não, da minha família não. Uhum. Eu me lembro que eu fui te procurar por conta do Área, né? E aí eu falei, amiga, você tem alguma sala de atendimento? Que eu tô com uns projetos de começar a atender e fazer uns workshops, ou fazer umas parcerias, e daí que a gente se conectou. Que a gente começou, é verdade. Mas como assim, majoritariamente os meus atendimentos são mais aqui no ABC, né? São Bernardo, São Caetano, Santo André, Diadema e tal.
Aí, e a Mari tava mais em São Paulo, né? Não tinha muito como a gente fazer essa relação mais física, né? Sim. Tipo assim, ali presente e tal. Mas aí a gente começou a se falar mais e a conviver mais, e aí foi amorzão, né? Aí juntou, a gente super se conectou e hoje em dia ela é uma das minhas melhores amigas, confidentes. É bom você ter amiga terapeuta, entendeu? É a melhor coisa que tem, cara, porque uma pode ajudar a outra. Às vezes é chato também, né? Às vezes eu falo isso pra você, né? Falar, amiga, acho que às vezes você queria que eu simplesmente chegasse e falasse, é isso mesmo, é o mesmo, que não sei o quê, porque, ó, na nossa sessão tem palavrão. E não dá. E que os meus pacientes não escutem isso, gente, mas a terapeuta surta também, né? Surta também, gente, somos seres humanos, é normal, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente pode explorar mais essa relação, né, da psicologia transpessoal. Não é transexual. Não é transexual, é transpessoal, né? Exatamente. Conta um pouquinho como é que foi que a psicologia transpessoal, a psicanálise, como foi que isso tudo aconteceu, surgiu na sua vida? Bom, tudo aconteceu depois de uma crise que eu tive em 2016, final de 2015. Eu fui morar em Piracanga depois dessa crise. E aí eu comecei a entrar mesmo no autoconhecimento e me buscando, e fiz vários cursos e comecei mesmo esse caminho da espiritualidade, até que depois fui pra Índia, a gente se encontrou. Sim. E tudo. E aí eu fui vendo que o autoconhecimento era uma coisa incrível. E eu sou muito fã desse cara, eu sempre falo isso, porque o autoconhecimento é a chave. E aí eu falei, eu sou jornalista de formação. Daí eu falei, mas peraí, isso tá me ajudando. E eu tava numa fase muito perdida, completamente sem propósito na vida, sem sentido. E passei desafios muito profundos, pessoais. E aí eu falei, não, eu vou levar isso para as pessoas, eu vou ajudar as pessoas com isso e vou me profissionalizar. Aí a psicologia transpessoal apareceu na minha vida literalmente num dia que eu tava no Facebook e vi, tipo, um evento lá do curso que ia ter. Sério? Que foi do curso que você fez, inclusive? Do curso que eu fiz. Que uma amiga colocou, que confirmou, e ela nunca fez, e eu fiz. Olha só, você vê quando você se abre, né? Você tava ali disponível, né, pro universo, pra ele te trazer o que você precisava receber naquele momento, né? Sim. E eu nem sabia o que era psicologia transpessoal, nunca tinha ouvido falar. Nem tinha ouvido falar. Nunca. Que incrível. Nunca. E aí quanto tempo foi o curso? 1 ano e meio. Ah, que massa. E aí eu li o roteiro ali, vi mais ou menos o que era, entrei no site, daí eu falei, eu vou fazer isso. Aí entrei em contato com a que foi a minha professora e as coisas foram indo. E aí eu entrei no curso de transpessoal primeiro. Aí a psicanálise veio meio num pacote, assim, num momento... Faz parte a psicanálise do curso, por exemplo? Não tem nada a ver. Tá. Tem algumas coisas a ver, porque a gente às vezes estuda Freud, alguma coisa. É porque, teoricamente, são duas coisas totalmente distintas, né? A psicanálise é uma coisa e a psicologia transpessoal, teoricamente, é outra, né? Sim. São dois, um é do Freud, o outro foram eles que inventaram mesmo, o Freud e o Jung, né? A psicanálise é freudiana, totalmente base freudiana. E o Jung, ele vai mais para transpessoal. Ele começou na psicanálise, começou com Freud, mas daí ele começou a ver que tinha muita coisa além. E aí, como diz o Freud, você ficou muito místico, não serve para psicanálise. E aí eles se separaram. E eu estudo muito mais Jung na transpessoal, por exemplo, do que na psicanálise. Sim, sim. Porque a minha psicanálise é bem freudiana mesmo, assim, a base é Freud. E a Mari, ela se especializou em propósito, né? Na busca do propósito. Então, diz aqui pra gente, onde é que tá esse viado desse propósito? Cadê você, menina? Aparece. Gente, o propósito, ele tá dentro de você. Bem clichê, mas é verdade. Mas é isso mesmo, porque a gente tem que buscar dentro da nossa essência, porque cada um vai ter, né? Não tem como você colocar, não, então
de A a B o propósito é X, de C a D é Y, né? Cada um veio com um dom e com um talento diferente, não é? E eu gosto muito de desmistificar esse ideal do propósito, Incrível. Né? Por que eu trabalho com propósito? Porque eu tava completamente sem propósito, porque eu tava vivendo uma vida completamente sem sentido. E aí eu falei, eu não nasci para viver isso. Tem que ter alguma coisa além, tem que ter alguma coisa que me deixa mais plena, mais feliz, com mais vontade de acordar cedo todo dia e viver uma vida. Sim. Então eu comecei a ir nessa busca. O autoconhecimento em si, ele já vai te trazendo propósito. Porque o propósito conecta, nada mais é do que você viver sua vida. Com sentido. Isso, tá ali em contato com a sua verdade, né? Aquilo que faz sentido pra você. E o autoconhecimento, ele vai tirando essas camadas que nos impedem de entrar em contato com essa essência, com essa verdade, né? Muitas vezes eu converso com as pessoas e eu falo, tá, e aí, quais são os seus dons? Não tenho dom. Como assim, gente? Todo mundo tem dom, gente. Todo mundo. Por mais que você não saiba qual que é o seu, não tem problema. O dom, ele é inato ao ser humano. Todo mundo nasce com um dom. E também não é uma coisa assim muito Vários tipo... dons. a gente tem mais de um, né? E também não é uma coisa assim, nossa, tem que ser aquela coisa extraordinária, né? Que todo mundo, a maioria, se pega nisso, né? Às vezes o seu dom é você passar uma palavra de afeto pro outro, né? Você confortar, não é? A linguagem do coração, ela é uma linguagem muito simples. Ela nunca vai... o seu propósito, sei lá, às vezes nos workshops, nos cursos, nunca vai vir uma coisa assim, nossa, o meu dom é ser CEO da Apple. Gente, não é isso. A linguagem do ser e a linguagem do coração, ela é simples. Sim. O meu propósito, por exemplo, quando eu vi, isso foi... Assim, não é uma coisa só. O que eu costumo dizer? O propósito, ele vai se modificando ao longo da vida. Porque ontem eu era uma coisa, hoje eu já sou outra. E o propósito, ele vai acompanhando esse crescimento, essa evolução, essa maturidade. E ele vai fluindo ao longo da vida, ele vai se mostrando. Sim. Então hoje, eu sou uma psicanalista transpessoal e faço de um jeito. Pode ser que daqui a um ano eu faça de outro jeito. Sim. Então as coisas vão mudando. E a linguagem é muito simples. Então, para mim, por exemplo, veio a palavra inspirar. Só veio isso. Legal. Inspirar. E eu tô o tempo todo inspirando as pessoas. Seja aqui, seja no consultório, seja conversando com as pessoas que eu tô próxima. Sim. Então, o propósito é muito isso, assim, é você... individual, né? Tipo, pra mim, por exemplo, o propósito é positividade. Então, assim, se eu puder transformar positivamente a vida das pessoas, que seja assim, plantando uma sementinha, ou às vezes, né, tipo, uma amiga liga e fala, e só dela fala assim, nossa, eu tava me sentindo de um jeito e agora eu já tô me sentindo bem. Isso é meu propósito, sabe? Propósito é uma questão profunda mesmo, que é a verdade, né? Que é quem eu sou, sem tudo isso que eu acredito que eu sou. E sem aí ser a Thaís, sem ser a filha, sem ser a terapeuta. E aí a gente vai colocando esse propósito nas áreas da vida. E daí eu vou vendo como fazer dinheiro com propósito, aí eu vejo como que eu me relaciono com propósito, mas nada mais é do que eu sou mais no mais íntimo, no meu ser mesmo. E aí isso vai se reverberando nas áreas da vida. E a ideia do propósito, né? O conceito, existe um conceito pré-definido do propósito? A psicologia fala alguma coisa ou não? Cada escola fala de uma forma. Hoje em dia o propósito ele ficou até meio clichê, né? Assim, é muito usado e às vezes esse termo eu não gosto tanto de usar, mas acaba que não tem uma palavra para substituir. Sim. Mas assim, eu acredito muito que é o autoconhecimento em si. É só através do autoconhecimento que a gente vai conseguir chegar nesse lugar. Uma coisa que eu não sabia até conhecer a Mariana era isso, né? Qual que é a diferença entre esses termos que a gente às vezes escuta falar? Se foi no psicólogo, foi no psicanalista, foi no psiquiatra, o que é isso, né? Em que eles se diferem, esses termos? Então, o psicólogo, que é o bacharel, né, que todo mundo faz aí de 5 anos, que é a psicoterapia.
O que acontece na psicoterapia? Psicoterapia é aquela coisa mais de conversa, uma coisa um pouco mais lenta, um pouco mais sutil, um pouco até, desculpem os psicólogos, superficial. A psicanálise, a gente vai no inconsciente, então a gente dá aquele salto do trampolim e entra no porão mesmo, assim, não que a psicologia não entre, mas digamos que é um pouco mais pelas arestas, assim, comendo pelas bordas. Na psicanálise, óbvio, tudo depende da abertura da pessoa. Do paciente. Tudo depende da abertura. Se o paciente está mais aberto, a gente vai e entra e acessa várias coisas. Se está mais fechado, e também é uma questão de tempo, tudo depende de cada um. Cada um tem seu tempo, cada um vai ter sua abertura, sua entrega. E do profissional também, né? Cada um tem a sua abordagem, né? A psicanálise a gente vai mais profundo mesmo. A psicanálise trabalha diretamente com o inconsciente. A psicologia se baseia muito em Freud e em outros teóricos também, mas Freud foi quem criou a psicanálise. Então a psicanálise veio de Freud. Sim. E ele trabalha muito com essa questão do inconsciente. A gente usa o divã, né? Que é onde o psicanalista fica atrás do paciente para que ele fique ali no vazio dele mesmo, ali na solidão dele. Então tem todas as questões de análise para trabalhar com o divã. O psiquiatra, ele é um médico que se especializou em psiquiatria. Legal. E ele também faz uma abordagem terapêutica, mas não muito, assim. Não tão profunda. A questão do psiquiatra é realmente diagnosticar as doenças e prescrever, a medicação. Tá. Então, assim, a psiquiatria nunca fiz e não pretendo fazer. Né? A gente espera. Mas, eu acho que uma coisa importante da gente falar, ainda bem que a gente tocou nesse assunto, é que, gente, tomar remédio, isso é uma questão muito delicada, assim. Sim. Tomar remédio, ele só camufla o sintoma, então é muito importante, óbvio que muitas vezes é muito necessário o uso da medicação, mas é muito importante também fazer o acompanhamento com o terapeuta. Sim. Não pode só achar que só porque você tá tomando remédio, tá tudo resolvido, né? O sintoma tá camuflado, mas a doença em si, ela ainda tá lá, porque ela é uma doença psicológica, então só com a terapia que a gente vai conseguir tratar. Com certeza. Mas eu já fiz, né? Eu faço terapia desde os 15 anos, porque eu acho muito importante mesmo a gente se conhecer. Sempre achei, era engraçado, porque quando eu era pequena eu queria fazer psicologia. Minha mãe vai ouvir, você não vai gostar, mãe, mas eu vou falar, tá? Eu falava que queria fazer psicologia, ela... Você não é louca, que não sei o que... Tem muito disso ainda, né? Você não é louca, não tem que fazer. Mas não é uma questão de loucura ou não loucura, né? É uma questão de se conhecer, se entender. A gente aprende, né, que a gente precisa frustrar o paciente para trazer ele para a realidade, porque 95% das coisas que a gente acredita e do que a gente vê no mundo e vê na gente não existem, só tá dentro da nossa cabeça. Praticamente 95% das coisas que a gente acredita que é e do que a gente acredita que foi não é real, né? A gente muitas vezes vive nesse mundo meio fantasioso, uma coisa meio presa em pensamentos, então... A psicanálise, ela vai lá no inconsciente mesmo pra te mostrar e trazer esses insights, e trazer... Filhinha, a realidade é essa aqui, e trazer o que realmente é real, né? Da vida mesmo aqui na Terra. Sim. Fala então, com tudo isso, como que surgiu a ideia de falar, não, então eu vou pegar uma coisa que ninguém fez até hoje e vou colocar eles dois juntos e inventar um termo novo ainda, que é a psicanálise transpessoal. Como é que é isso? Conta aí pra gente. Gente, eu sou aquariana com peixes. Então, eu sempre fui muito mística. Inclusive, hoje até eu tava pensando sobre isso. Desde criança, eu tinha um altar com fada, com duende. Eu também. Com seres elementares. Eu também, eu ia na floresta, entendeu? E era muito legal também, porque a minha mãe incentivava nesse sentido. Ela falava que vagalume era fadinha, entendeu? Então eu entrava na floresta, eu achava que eu tava vendo fada, porque eu tava vendo os vagalumes, e isso é muito importante, né? A gente estimular. Minha mãe trabalhava muito isso. E hoje eu fui resgatando vários livros, assim, que ela me deu, os livros dos duendes, com dedicatória dela. Tipo, que foi o duende que te deu? Ela falando assim...
para minha querida filha, porque os duendes existem, eles podem realizar todos os seus desejos, se você amar todos os seres humanos e todos os seres elementais. Como iguais. É porque é o mistério da vida, né, cara? E se a gente nega isso, eu acho que a gente tá negando uma parte tão grande aí da vida, né, que a gente não tá vendo. Porque a gente não tem resposta pra tudo, né? E tem coisas que realmente fogem da nossa capacidade de entendimento, de compreensão, mas não é por isso que elas não existem, né? Sim. Num campo sutil mesmo, né? No campo da fé. Então eu sempre fui assim, sempre fui mística, sempre gostei de astrologia, sempre gostei de coisas que estavam além da mente, assim, né? E aí as coisas foram fluindo, né? Eu fui muito para essa questão da espiritualidade, eu sempre tive uma fé muito profunda dentro de mim. Então, eu tinha esses livros dessas coisas de autoconhecimento, da luzinha interior. Então, eu sempre fui muito assim, desde criança. E aí, quando eu fui morar em Piracanga, fiz vários cursos. Eu fiz muitas coisas que nem Freud explica, tipo, de ficar 14 dias sem comer e sem beber água, em silêncio, viver de luz. Eu fui sempre real, me desafiando e sempre fui vivendo essas experiências transcendentais. E aí, quando eu fui pra Índia, não sei o que, eu fui entrando muito na espiritualidade. E sempre fiz cursos de autoconhecimento muito voltado pra espiritualidade. Sim. Foi quando a Transpessoal entrou na minha vida e aí eu vi que eu tava além, que eu tava muito espiritual e tava pouco aterrada. E aí eu fui pra psicanálise com esse intuito também, de tipo, tá, então peraí, eu preciso também racionalizar isso aqui um pouco, a questão de ser humano que vive na Terra, porque não somos só seres espirituais. Sim. E aí, como eu sou um misto disso tudo, eu juntei isso. Nossa, e que você falando assim agora faz todo sentido, né? Porque é o que você está falando, não sou só espiritualidade, né? Eu também tenho a minha matéria, né? Eu também tenho o meu cérebro pensante e tal. E é muito importante a gente viver em equilíbrio com esses dois âmbitos, então, né? Faz todo sentido, corpo, assim, espírito. Né? A transpessoal e a psicanálise serem essa ferramenta para trazer esse equilíbrio, né? Porque é o que você está falando, né? Corpo, mente, alma, né? E emoções. Eu ainda vou longe e coloco emoções junto, tá, gente? Porque geralmente é corpo, mente e alma. Mas aí a Thaís vai além e fala corpo, mente, alma e sentimentos, emoções. Astrologia, esse mapa astral. E emoções. E isso tá sendo muito interessante, porque eu como terapeuta... Como tem sido isso na prática pra você? Eu como terapeuta, eu vivo muito as coisas, né? A gente que trabalha com autoconhecimento, se a gente fica só no blá 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 da teoria, não cola. Gente, vai doer, entendeu? E até ontem eu tava conversando isso com uma amiga. Eu acho que eu vivo... Tantas coisas acontecem na minha vida, Sim. Que às vezes eu fico pensando, cara, minha vida parece uma novela, é meio sinistra, assim, mas... É como se, você escolheu ser terapeuta, então você tem que trabalhar com a sua verdade, você tem que trabalhar com a sua vida, com o que acontece com você. Viva isso pra poder passar, então, se eu né? não vivo diversos tipos de situação, eu nunca vou conseguir entender meu paciente, eu nunca vou conseguir compreender e fazer um trabalho verdadeiro com ele. Porque quando a gente experiencia aquilo, a gente passa com verdade, né? Porque a gente viveu, então você passou pelo processo, né? E aí diferente de você só ter a teoria. Consigo compreender e consigo realmente ajudar porque o como outro, eu vivi né? isso, né? Inclusive é muito importante a gente fazer a nossa análise pessoal, sempre. Todo terapeuta, para poder se entender seus processos, porque senão a gente fica muito no mecânico, na teoria, e daí não funciona. Sim. Então, na prática, tá sendo assim, eu tô aqui com o paciente, e aí a gente tá entrando em questões do inconsciente, da infância, daqui a pouco eu já... Então a gente vai sentar, fechar os olhos. Ai, que legal, cara! Nossa, incrível. Então tá sendo muito assim. Eu tenho uma frase de Jung que eu gosto muito, que ele fala que domine todas as técnicas e saiba todas as teorias, mas diante de uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Porque a gente tem as técnicas, a gente tem a teoria, mas quando eu tô com outro
Eu vou muito na minha conexão. Freud, inclusive, dizia isso. Ele que não sabia que era místico, mas isso é verdade. Tem bastante. Que os inconscientes se conectam. Então, quando eu tô com alguém, eu me conecto com o inconsciente dessa pessoa e eu entro no campo dessa pessoa. Sim. Com a abertura dela, com o consentimento dela. E essa sua parte intuitiva pode te guiar. E a minha intuição me guia no que eu tenho que fazer. Às vezes eu sinto e falo, então tá, então vamos sentar e vamos fazer um desenho? Vamos pegar aqui no giz, externalizar vamos isso, pegar no lápis e coloca a tua criança, né? Coloca a tua criança para trabalhar. Se vem alguém com uma criança que foi muito machucada, muito ferida, que não pôde curtir a infância, que não pôde... Então, vem cá, então vamos colocar essa criança para trabalhar? E a psicanálise crua e nua não tem isso. E aí eu tô fazendo esse mix aí, Tamara! Tá saindo muito incrível, tô adorando. Ai, que bom, amiga. Fico muito feliz mesmo, que faz todo sentido, né? Viu? Vamos trazer pra prática, então, pra galera que tá em casa, né? Que não tem muito acesso a isso, que quer começar, mas não sabe por onde começar. Tem algum exercício, tem alguma reflexão, alguma coisa prática que você possa passar pra eles fazerem? Eu gosto muito da presença. Eu sempre gosto de trabalhar muito com a presença, e o momento presente e respiração. Então isso é bem transpessoal, que eu acho que é o futuro da humanidade, a gente se conectar com esse corpo, com essa mente, e que somos sim seres espirituais, independente se você acredita ou não. Não precisa acreditar para isso ser verdade, então tá tudo certo. Então eu gosto muito assim, dessa questão de estar se auto-observando. Tá, legal. Eu acredito que é uma questão de mindfulness e meditação, só que nem sempre aquela meditação ali de olhos fechados, que às vezes você tá ali 5 minutos e já tá pirando, mas tentar sempre se voltar para o presente. Então, assim, existe um eu observador dentro de cada um de nós. E ele tá o tempo todo observando o que você tá pensando, o que você tá sentindo. Sim. Porque quando a gente pensa, a gente cria uma verdade com as nossas formas de pensamento e automaticamente a gente já sente. Então, se você fechar os olhos e pensar num limão que tá ali saindo gotículas, as suas glândulas salivares vão salivar. Isso... Já começou aqui, ó. Isso é muito louco. E isso a neurociência explica, inclusive. Isso não é nada xalala, não. Não é a gente tá falando, tá, gente? Isso é ciência. O trabalho todo é baseado na ciência. Então, é como se a gente pudesse, através desse exemplo, ver o quanto que o nosso pensamento é poderoso. Então, se a gente tá criando pensamentos negativos, a gente tá ficando doente, a gente está transmitindo isso para as nossas células, para o nosso corpo. E isso vai intoxicando, isso vai envenenando. E tem algum exercício prático, assim, que a pessoa possa fazer no seu dia? Observe 3 momentos. Como que ela pode começar a entender esse eu observador? Fortalecer, né, esse eu observador. A gente pode fazer a prática do eu observador. Tá. Que é todos os dias, antes de dormir ou no final do dia... Você observar os pensamentos e o que aconteceu que te desequilibrou, aquilo que te trouxe um certo desconforto, às vezes você acordou bem, aí daqui a pouco você já viu que estava aquela coisa esquisita, e aí você fica sempre com a antena ligada, assim, porque com essa prática, no dia a dia, de estar ali escrevendo, além da escrita trazer muita clareza do que está acontecendo dentro, assim, que às vezes está um emaranhado, você está tão ali... meio confuso, né? Enfiado naquele emaranhado daquela situação, e essa prática vai fazer com que esse eu observador, ele vá aos poucos saindo, né? É como se fosse um eu consciente mesmo, é só consciência, você vai tomando consciência de que você não é aquilo, né? Você começa a trabalhar essa desidentificação, né? Desidentificação com essas formas de pensamento, com esses compromissos, com esses pactos, enfim, que é assunto para dar e vender. Isso, aí fica para outro vídeo. Para próxima. E vai acordando esse observador, que nada mais é que a sua consciência. A consciência que está ali presente, observando o que está acontecendo aqui dentro, né? A nível do ego, a nível da mente, a nível desses sentimentos e emoções que a gente está completamente identificado e é por isso que a gente sente, se apega e sofre. Sim. E tudo isso
gera uma série de consequências aí. Ai, que massa! Bom, vocês viram que tem muito pano pra manga aqui, né? Que se deixar a gente vai longe. Amiga, muito obrigada por você estar aqui, amiga. por você ter aceitado o convite. Adorei, te amo muito, te amo. Viu? Muito obrigada. E para quem quiser conhecer mais o trabalho da Mara, esse trabalho lindo que ela faz, eu vou deixar todas as informações dela aqui na descrição para vocês. E se você gostou desse vídeo, compartilha, curte, dá seu like, manda sua mensagem, eu vou adorar ouvir de você. Vamos fazer bombar esse aqui para que mais pessoas possam ter acesso ao autoconhecimento, ao bem-estar e, se tudo der certo, transformarem as suas vidas de uma maneira positiva. Não esquece que toda quarta-feira tem vídeo aqui no canal às 8 horas e eu espero vocês até a próxima quarta. Tchau, tchau! Tchau! Estamos indo para a nossa... Estamos aqui hoje para a nossa...